Fala pessoal, tudo jóia? Sou o professor Aurélio, aqui do Fluxo Ensino, continuando com algumas explicações sobre a competência da Justiça Federal, competência esta que é bastante cobrada, concurso público, exame da OAB. Então, continuando aqui na nossa temática da competência da Justiça Federal, o que eu separei para vocês? Crime de tráfico de drogas, Lei 11.343 de 2006. A própria lei dispõe o seguinte: o processo e o julgamento dos crimes previstos nos artigos 33 a 37 desta lei, vírgula, presta atenção, se caracterizado ilícito transnacional, ou seja, o tráfico internacional que ultrapassa fronteiras, será de competência da Justiça Federal. Então, a contrário senso, se o tráfico não é internacional, a competência será da Justiça Estadual. Então, é assim que você tem que estudar, porque se um aluno ele lê, beleza, o tráfico é competência da Justiça Federal. Não é. Precisa desse caráter de transnacionalidade. Uma vez ocorrendo, a competência será da Justiça Federal. E repetindo, a contrário senso, ou seja, se não ocorrer o caráter transnacional, a competência será da Justiça Estadual. Então, muito cuidado com isso. E aí, aqui eu trago uma novidade para os senhores e para as senhoras, que é o seguinte: essa súmula 528 do STJ. Então tem que ficar ligado nisso. Aquele aluno que não acompanha, né, a mudança na jurisprudência, ele pode sofrer uma sequela na hora da prova. Essa súmula 528 tratava o seguinte: compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal processar e julgar o crime de tráfico internacional. Entretanto, galera, essa súmula do STJ ela foi cancelada. Então, não, você não vai mais utilizar, pode separar no seu caderninho aí, lá no seu Vadmec, corta ela, que ela foi cancelada. E ela foi cancelada em razão do quê? De uma decisão num conflito de competência, julgado ano passado, né, 8 de junho de 2021. Olha só o que dispõe esse conflito de competência 177.882, oriundo do Paraná. Vamos lá. A fixação da competência no local de destino da droga, quando houver postagem do exterior para o Brasil com conhecimento do endereço designado para entrega, proporcionará a eficiência da colheita de provas relativamente à autoria e, consequentemente, também viabilizará o exercício da defesa de forma mais ampla. Em suma, aí o ponto importante, em suma, deve ser estabelecida a competência no juízo do local de destino do entorpecente, mediante flexibilização da súmula 528 do STJ. Quando julgou, a súmula existia, então houve uma flexibilização daquela súmula. Entretanto, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça cancelou a súmula 528. Por isso que eu fiz questão de deixar aqui para vocês que ela foi cancelada. Hoje, o que você vai observar? Esse entendimento aqui, tá? Esse entendimento do conflito de competência que você vai observar, seja para uma prova objetiva, seja para uma prova discursiva, uma prova aberta, seja até mesmo para uma prova oral. É novidade e será cobrada. Então, muito cuidado, muita atenção com essa súmula 52 súmula 528 do STJ, que foi cancelada, tá? E aí, só para complementar, na súmula 522 do STF, salvo ocorrência de tráfico para o exterior, quando então a competência será da Justiça Federal, ou seja, está ratificando o que está disposto no artigo 70, compete à Justiça dos Estados o processo e julgamento dos crimes relativos a entorpecentes. Então, deixo essa súmula aqui para complementar o que eu disse lá no artigo 70. Então, você tem que compreender competência da Justiça Federal para o crime de tráfico de drogas, esquecer agora a súmula 528 do STJ, que foi cancelada, prestar atenção com o artigo 70 da Lei de Drogas e com a súmula 522 do STF. Beleza? Então, muito cuidado com essa questão. Outra situação que eu trago para vocês aqui de competência da Justiça Federal
no artigo 109, inciso 9, ou 9º da Constituição, que traz o seguinte: os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, vírgula, ressalvada a competência da Justiça Militar. Então, vejam bem, se o crime foi cometido a bordo de um navio ou a bordo de uma aeronave, a competência vai ser da Justiça Federal. Entretanto, o que eu trago aqui para vocês? O seguinte: doutrina e jurisprudência tratam a questão do navio, né? O que pode ser considerado como navio? Aquela embarcação que tem potencial de naufragar, potencial de ir em águas internacionais, né? De um país para outro, por exemplo, aqui, de navegar para águas internacionais. Já a embarcação, já a aeronave, não faz essa distinção, tá? Então, veja bem, seja o crime praticado num Boeing, seja praticado num avião de menor porte, vai ser da Justiça Federal. Agora, quando for cobrado para vocês de navio, tem que ser uma embarcação de porte grande, que tenha potencial de navegação em águas internacionais, tá? De deslocamento transnacional. Portanto, se o crime é praticado em jangada, em algum barco, né, em alguma lancha, a competência será da Justiça Estadual. Então, muito cuidado com isso. Lembra do que eu disse para vocês quando a contravenção penal. Se uma contravenção penal for praticada a bordo de um navio ou a bordo de uma aeronave, não será julgada na Justiça Federal. Por quê? Porque está aqui, ó, os crimes cometidos a bordo de navio ou aeronave. Não são os delitos. Então você tem que tomar cuidado com isso. Beleza? Ok? Então, atenção com esse artigo 109. Um outro ponto importante aqui também, que é uma novidade, essa será cobrada em prova, com certeza, crime praticado em balão. Pessoal, crime praticado em balão. O balão pode ser interpretado também como uma aeronave? Não. Olha o que dispõe a decisão do STJ, também num conflito de competência. Compete à Justiça Estadual o julgamento de crimes ocorridos a bordo de balões de ar quente tripulados. E aí ele traz aqui, ó, os balões de ar quente tripulados não se enquadram no conceito de aeronave, previsto lá no artigo 106 da Lei 7565 de 86, razão pela qual não se aplica a competência da Justiça Federal, prevista no artigo 109, inciso 9, o qual nós estamos estudando aqui. Então vamos lá. Crime cometido a bordo de navio, competência da Justiça Federal. Crime cometido dentro de aeronave, competência da Justiça Federal. Contravenção penal praticada a bordo de navio. Contravenção penal praticada a bordo da aeronave. Justiça Estadual, porque contravenção penal não pode ser julgada lá na Justiça Federal. E crime ou contravenção, aqui tanto faz, praticado num balão de ar quente, a competência vai ser da Justiça Estadual. Então, presta atenção, principalmente com essa questão do crime praticado em balão. Você não vai achar isso em todos os livros, né? Apenas alguns, e principalmente olhando a jurisprudência dos tribunais superiores. Então, muito cuidado com essa questão do crime praticado em balão. E um tópico também que eu quero trabalhar com vocês, que é muito comum os alunos se equivocarem, é o seguinte: no artigo 109, inciso 11, que trata sobre a disputa sobre direitos indígenas. Então, cuidado, porque aqui tem a súmula 140 do STJ que dispõe o seguinte: compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima. Ah, mas professor, está contraditório. Não está. Não é porque o indígena figura como autor ou como vítima que obrigatoriamente será o caso julgado na Justiça Federal. O que a Constituição determina é a disputa sobre direitos indígenas. Então, acontece uma situação de crime
sobre uma disputa de terra indígena, garimpo lá na terra dos índios. E aí acontece homicídios. Aí vai ser homicídios, né? Vários homicídios. Ou lesões corporais, ou tortura. Enfim, qualquer coisa nesse sentido. Ora, se está afetando os direitos dos indígenas, a competência será da Justiça Federal. Entretanto, se, vamos supor, tem um índio na minha cidade, né? Ele é um índio morador de rua, eu vou lá, não tenho nada para fazer, tá aquele inverno polar, ele está cheio, está lá com cobertor, tentando se esquentar, eu vou, jogo gasolina nele, acendo um fósforo e vou incendiar aquele indígena. Ele vai ser vítima de um crime de homicídio. Eu serei julgado na Justiça Federal porque eu matei um índio, porque eu matei um indígena? Não, serei julgado no tribunal do júri. Agora, né, a mesma coisa também se ele for autor. Um índio matar alguém, ele vai ser julgado no tribunal do júri ou qualquer outro lugar, a depender do crime que ele praticou. Agora, versando sobre direitos indígenas, e isso a prova vai deixar claro para vocês, se versar sobre direitos indígenas, a competência é da Justiça Federal. Pelo simples fato do autor ou da vítima ser o indígena, não faz com que o caso, o crime, seja julgado na Justiça Federal. Beleza, galera? Breves comentários, breves apontamentos aqui, trabalhando essa questão da competência da Justiça Federal. Querendo aprofundar mais, faça o curso no Fluxo. Os professores lá verticalizam a matéria. Aqui a gente traz breves apontamentos, né, para que você lembre e que depois verticalize. Correto? Galera, um grande abraço, um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo.